O pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela transmissão ao vivo, que Deus te abençoe. Temos pessoas assistindo lá em Portugal, nos Estados Unidos. Que Deus abençoe vocês e também em outros estados. Deus abençoe você, toque você aí onde você está. Que essa mesma unção que tem fluído aqui alcance você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Se você pode, compartilhe aí já essa mensagem. Vamos fazer isso todo mundo? Lá no grupo da igreja, quem está no grupo da igreja, lá tem um link do culto, foi colocado lá agora há pouco, o link do culto ao vivo aqui. Pega e compartilha aí no grupo da família. Fala, olha, vai começar a palavra agora. Deus tem uma palavra para o teu coração. Seja um canal de Deus aí para compartilhar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Posta aí no seu status, posta aí onde você achar que deve postar, irmão. Mas seja um canal de bênção do Senhor para a vida de alguém. Ou se você sentir de mandar para algum amigo específico, faça isso. Seja um canal de Deus nessa noite para a vida de alguém, em nome de Jesus. Amém? Nós terminamos domingo passado a série Família na Rocha. Foi uma bênção, sim ou não? Amém? Tempo poderoso, oramos por todas as famílias no final. Foi um tempo extraordinário, um tempo incrível da parte do Senhor. Nós iríamos iniciar uma outra série hoje, que já está na agulha aqui, Deus já tinha falado comigo. Porém, lembrei que hoje era o dia das... Você saiu com sua mãe hoje? Já deu um presente para ela? Já? Você vigia, viu o vaso. No meio da igreja você ficar mentindo, não é de Deus não. Amém? Dá um presentinho para a mãe, coisa pouca, não precisa ser muita coisa não. Uns 1.500, 1.800 conto de presente. Um vale presente desse, toda mãe agradece, sim ou não? Eu nem dei o presente da minha ainda, irmão, vou dar depois do culto. Olha que bênção. Nem para minha esposa eu dei presente. Sangue de Jesus tem poder. O negócio vai pegar para mim hoje. Mas eu vou dar ainda no final do culto, em nome de Jesus. Se eu não fizer isso, amém? E como hoje é o dia das mães, eu me senti inspirado da parte de Deus para trazer uma palavra sobre mães. Até fiz um combinado com a minha esposa hoje. Assinei, já fiz o contrato, assinei. Já está, amanhã cedo eu vou no cartório reconhecer firma, que todo dia das mães, eu acho que é a pastora que tinha que pregar, sim ou não? Quem concorda? Eu penso igual a vocês, irmão, mas vai dar certo, amém? Então, já combinei com ela, ó. Uma vez no ano já é de lei, né? Que é o Roberto Carlos nosso aqui, ela aparece uma vez no ano. E aí, fora essa uma vez, que é a apresentação especial, vai ter também agora Dia das Mães e Dia das Mulheres também, amém? Então, essas 3 datas aí, ó, tá melhorando. Em nome de Jesus, nós vamos chegar lá, amém? Sem mais delongas, nós temos ainda a apresentação daqui a pouquinho. Lucas 1:26. Sangue 2 se apareceu, sangue de Jesus. Lucas 1:26. O tema de hoje é Maria, mãe de Jesus. Fé, submissão e humildade. Pastor, mas nós é crente, vai pregar sobre Maria. É óbvio, irmão. Maria foi uma bênção. Uma bênção mesmo. Não, Maria era uma mulher igual a qualquer uma. Não era nunca, irmão. Não tem como. Impossível. Primeiro que Deus não usa uma pessoa qualquer. Deus usa pessoas fora da curva. Amém? Segundo que Maria, os estudiosos dizem que Maria tinha aproximadamente 16 anos. Entre 16 e 17 anos, quando Deus chamou ela para essa grande missão que era gerar o Filho de Deus. Não tem como achar que é uma mulher comum. Pastor, você está dizendo que a Maria é santa? Não, não falei isso. Mas isso aí você que está pensando na sua cabeça. Só falei que ela não era uma mulher comum como a gente pensa. Ela era de fato uma escolhida de Deus. Como assim? Assim como todos aqueles que são escolhidos de Deus carregam algo extraordinário dentro de si. Maria não era diferente. Eu quero mostrar isso para você hoje. Quem está animado aí diz amém. Quem está comigo aí diz aleluia. Então vamos lá. Maria, mãe de Jesus, fé, submissão e humildade. O texto vai ser um pouquinho longo, mas eu preciso que você acompanhe comigo a leitura. Amém? Lucas 1:26, a partir do 26 diz assim, ó, no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade chamada Galileia. E uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo,
pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada, e as pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Você pode dizer amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra e nos dê espírito de revelação e discernimento, em nome de Jesus. Quem está comigo aí diz amém? Aleluia. Queridos, como eu disse, eu quero falar sobre Maria. Maria foi uma mulher extraordinária, talvez a mulher mais extraordinária da Bíblia, por conta da missão que recebeu. E como é que eu vou falar isso para você? Mas eu vou falar. Maria não é santa. Maria, ela não ocupa esse lugar de intercessora. A Bíblia não diz isso. Não é sobre isso. Mas ela tem o seu lugar com toda certeza e convicção. Deus a escolhe por algumas razões, e eu quero poder apresentar algumas aqui para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ela tinha entre 16 e 17 anos, quando o anjo aparece a ela. Imagine, irmão, uma menina. Ela podia sair correndo, podia ficar desesperada, mas no final do texto que nós lemos, ela diz assim: olha, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Uma menina de 16 para 17 anos, que estava recebendo uma missão que mudaria o curso de toda a humanidade. Não é uma pessoa comum. Infelizmente, nossos irmãos católicos colocam Maria como no mesmo patamar de igualdade de Jesus, como se Maria fosse a intercessora, e isso não é verdade. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, e não é sobre isso que eu quero falar, mas é sobre a importância humana que Maria teve como mãe de Jesus. Eu estava conversando com alguns jovens na sexta-feira, a gente estava arrumando ali a igreja da criança, e algum deles perguntou alguma coisa, e eu entrei no assunto, explicando qual a diferença entre uma igreja e uma seita. Uma igreja é toda aquela que tem Cristo como a sua centralidade. Cristo é a centralidade daquele lugar. Pode ser assembleia presbiteriana, pode ser o que for. Se Cristo é o centro, e se a Bíblia é o livro de regra daquele lugar, essa igreja é uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica. O que é uma seita? Eu estava falando para eles. Seita é tudo aquilo que as pessoas tentam colocar em pé de igualdade com Jesus. Olha, Jesus salva, mas também precisa disso aqui. Olha, a Bíblia, você já deve ter ouvido isso em algum lugar, tem alguns até pastores falando isso agora. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Irmão, isso abre uma margem para tanta coisa errada, para tanto trem maluco que você não tem ideia. A Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. Essa história de que a Bíblia contém a palavra de Deus, não, isso não tem como isso ser verdade. Eu estava explicando que, infelizmente, colocaram a Maria num lugar que ela não ocupa, mas ela tem sim de fato a sua importância, como mulher, como alguém que deu a luz ao Filho de Deus chamado Jesus, que criou, que direcionou, para que Jesus pudesse viver todo o teu propósito. Ela não é santa, mas ela foi extremamente precisa no chamado de Deus para a vida dela. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Maria, a mãe de Jesus. Amém? Primeira coisa que eu quero falar com você: Maria foi escolhida por Deus. O texto vai dizer assim, ó: alegre-te muito, favorecida, o Senhor está contigo. Irmãos, quando Deus escolhe alguém, primeiro que Deus não escolhe qualquer pessoa de qualquer maneira. Deus pode escolher qualquer um, mas irmão, a partir do momento que Deus escolhe essa pessoa,
vira-se uma chave dentro do coração dessa pessoa. Quando o anjo aparece para Maria e diz assim: olha, você é agraciada, você foi escolhida dentre tantas mulheres para uma missão única, não vai ter outra missão igual. A sua missão é gerar o Filho de Deus, aquele que vai salvar toda a humanidade. Essa era simplesmente a missão de Maria. E como eu disse, Maria era uma jovem simples de Nazaré, sem status social. Deus escolhe pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Você pode dizer aleluia? Deus escolhe pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários, e foi assim com Maria, uma pessoa teoricamente comum, mas para cumprir um propósito extraordinário. O favor de Deus não depende da nossa aparência, da nossa posição, mas do coração disponível àquilo que Deus nos chamou a fazer. E o coração de Maria, irmão, quando ela responde o anjo, você vê que o coração dela era completamente disponível para aquilo que Deus a tinha chamado. Embora ela não entendesse absolutamente nada. Eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? Não tem. Mas ela falou assim: ó, eu não quero saber como é que vai ser, eu aceito a missão que Deus tem para mim. Deixa eu abrir um parênteses e perguntar, irmão, o que você tem feito com a missão que Deus tem para você? O que você tem feito da missão que Deus deu a você? Nós estamos aqui falando de Maria, uma mulher que fez algo extraordinário, cumpriu a missão de Deus. A pergunta é, se eu e você estamos cumprindo a nossa. Ajuda eu aí, olha para esse irmão, dá uma chacoalhada nele e fala assim: você está cumprindo a missão de Deus para a sua vida, irmão? Ou você está vivendo por viver? O favor de Deus não depende de posição ou aparência, mas de um coração disponível. Como acabei de falar, Deus continua escolhendo pessoas comuns ainda hoje. Deus continua escolhendo pessoas comuns ainda hoje. Eu vou dizer até você entender. Deus continua escolhendo pessoas comuns ainda hoje. Pessoas comuns, porém, que estejam disponíveis. A resposta de Maria é: eu não entendo como é que vai ser, mas cumpra-se em mim a tua vontade. O que você tem feito da missão que Deus tem para você, irmão? O que você tem feito do chamado que Deus chamou você para fazer? O que é que você tem feito? A história é de Maria, mas a reflexão é nossa. O que é que estamos fazendo daquilo que Deus nos chamou para fazer? A segunda coisa de Maria: Maria ouviu e creu na palavra de Deus. O texto vai dizer no versículo 31: e eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ela ouviu, irmão, embora ela não entendeu. Ela até perguntou: mas como é que vai ser? Mas ó, quer saber? Não, vamos fazer o seguinte: deixa como é que vai ser para lá. Que cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Talvez você está aqui sentado, irmão, você recebeu uma palavra de Deus, e você está cozinhando. A gente usa o termo aqui, cozinhar o galo, né? Aqueles galos de granja que demoram para cozinhar. Às vezes você está cozinhando a palavra que Deus te deu, irmão, faz tempo. E você está ali embromando. Deus te deu uma palavra, Deus fez um chamado para a sua vida. Até quando você vai desperdiçar o seu tempo fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer? Se ocupando daquilo que Deus não te chamou para ocupar? Maria creu na palavra de Deus. Quem está comigo aí diz aleluia. A mensagem do anjo era humanamente impossível. Uma virgem dar à luz. Mesmo sem entender nada, Maria acreditou em tudo. Fé não é entender tudo, mas é confiar em Deus, apesar das incertezas. Talvez Deus te fez um chamado, irmão, e você não creu porque você não está entendendo como é que vai funcionar. Deixa eu te falar, irmão, a parte de entender não cabe a mim e a você. Chacoalha esse irmão aí e fala assim: a parte de entender não é minha e sua, irmão. Bom que os adolescentes eles chacoalham mesmo, né? Eles é intenso naquilo que a gente fala aqui, né? Tem que até cuidar para falar as coisas, que eles é ao pé da letra. Toda quarta-feira tem GC Hope, viu, irmão? Você que tem filho adolescente aí, traga. E aos sábados às 17, o GC Conectados também. Você que é jovem, GC Conectados. Quando Deus fala, a nossa atitude deve ser de fé. Olha aqui para mim, irmão.
quando Deus fala, a sua atitude deve ser de fé, não de questionamento contínuo. Tem gente que Deus falou, irmão, você está tentando questionar, mas e isso, Jesus? Ah, mas e aquilo, Jesus? Jesus, mas se aquilo não der certo. Irmão, quando Deus fala, você não questiona. Quando Deus fala, você obedece. A parte de Deus é falar, a sua parte, a minha é obedecer. Me ajuda aí, fala para esse irmão, fala assim, a parte de Deus é falar, a minha, a sua é obedecer. Tem gente que não escuta o que Deus está falando, simplesmente porque Deus não está falando aquilo que você quer ouvir. E porque Deus não falou aquilo que você quer ouvir, você finge que não está ouvindo o que Deus está falando. Porque tem pessoa que Deus já falou que é não, e você continua achando que é sim, porque você não está disposto a ouvir não. Deixa eu falar um negócio, irmão. Existe vida naquilo que Deus fala para mim e para você, independente se é sim ou se é não. Existe vida. Eu já falei aqui, já tem um tempo, quando Deus abre a porta, Deus está te abençoando. Quando Deus fecha a porta, Deus está te protegendo de algo que você nem sabe. Então, irmão, existe vida na resposta de Deus, independente de qual seja. Se a resposta é favorável, glória a Deus, e vamos celebrar. Se a resposta é negativa, glória a Deus, Deus está me livrando de algo que eu não sei, mas eu confio que Deus controla e governa os meus dias, a minha casa, a minha família. Eu acredito que Deus me governa, eu acredito que Deus me sustenta, eu acredito que Deus me conduz sempre pelo melhor caminho. É por isso que eu acredito, independente do que seja. E essa é a atitude que eu e você precisamos ter, porque essa foi a atitude que Maria teve. Eu não entendo como é que vai ser esse negócio, mas que cumpra-se em mim a tua palavra. Terceira coisa que eu quero falar com você, de 4 coisas que eu vou falar para você hoje. Maria se submeteu à vontade de Deus. O texto diz assim, ó: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria se colocou como serva, uma posição de humildade e obediência, porque se submeter à palavra de Deus, irmão, eu acho que é a coisa mais difícil que existe nos nossos dias, porque a gente está tão cheio de ideia, sim ou não? As pessoas, né, estão tão cheias de ideia, estão tão conhecedoras da Bíblia, nunca leram, mas elas conhecem de tudo. Não, isso aí eu já ouvi falar. É igual aquele texto que às vezes a pessoa vem, pastor, igual aquele texto que fala, né, que nenhuma folha de uma árvore cai se Deus não permitir. Eu falo, onde é que está escrito isso, varão? Não, pastor, é igual aquele outro texto que diz que os humilhados serão exaltados. Meu irmão, que Bíblia que você está lendo, cara? Não tem nada disso aí na Bíblia, que conversa é essa? As pessoas se tornam, acredito que por conta da internet, a gente acaba conhecendo muito, porém de forma muito rasa. Você conhece muita coisa, porém muito raso, nada profundo. E o que de fato vai fazer a diferença na nossa vida, irmão, é o nível de profundidade. É o nível de profundidade que a gente decide entrar. Maria se submete à palavra de Deus em obediência e humildade. Eu já falei isso aqui numa outra vez, mas eu vou reforçar. Todo ato de desobediência a Deus, seja a área que for, é um ato de rebeldia. Pastor, está repreendido, está amarrado. Não, é a Bíblia que diz. Porque quando você desobedece a Deus, você está dizendo para Deus, olha aqui, de rebeldia e também de orgulho. Porque quando você desobedece a Deus, você está dizendo assim, Deus, do meu jeito é melhor, por isso que eu estou desobedecendo o que o Senhor falou. Porque eu acredito que se eu fizer da minha maneira, vai ser melhor do que da maneira que o Senhor está dizendo que vai ser. E quando a gente quando a gente desobedece, a gente está se rebelando contra a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa. Quem em sã consciência se rebela contra algo que é bom, perfeito e agradável? Para você ver o nível que às vezes a gente vive. Deus fala, olha, faz isso, porque se você fizer isso, vai ter vida, vai ter prosperidade, as coisas vão fluir, a sua família vai estar abençoada, protegida. E a gente insiste em fazer diferente. Todo ato de desobediência a Deus, não é a ideia do pastor Cris, irmão, isso é a Bíblia. Todo ato de desobediência a Deus é um ato de rebeldia. Eu estou dizendo para Deus que a minha vontade é melhor do que a dele, por isso eu deixo a dele de lado para fazer a minha. E sabe quem foi que fez isso, irmão? Lá atrás, lá no começo, Satanás. Ele foi o primeiro a se rebelar contra a vontade de Deus. Por isso, irmão, nós somos tentados continuamente a desobedecer.
Por isso, o Evangelho é sobre obedecer. Mas aí a gente fecha o nosso coração e fala assim: não, é por que eu tenho que obedecer? Eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu que pago minhas contas, por que negócio que eu tenho que obedecer? Para você ver o nível que a gente está. A gente se rebela àquilo que Deus fala, àquilo que Deus estabelece de uma forma tão natural, porque a gente acha que a gente é dono de nós mesmos, e a gente acredita de verdade que do nosso jeito é melhor. Me ajuda a pregar e fala para o irmão, fala assim: não é não, irmão. Você só está atrasando aquilo que Deus tem para a sua vida. Você só está atrasando aquilo que Deus tem para a sua casa. Se do seu jeito fosse melhor, Deus mandava você fazer do seu jeito, não do jeito dele. Nem era para falar disso, irmão. O negócio é a Maria, ô Jesus. Cada coisa. Mas o Espírito Santo tem liberdade, e Ele que move, amém? Ela sabia que enfrentaria críticas, rejeições, desafio, mas não hesitou. Submissão verdadeira envolve confiar no plano de Deus, mesmo quando é difícil. Aí você fala: pastor, mas é difícil. Vai voltar de novo, mesmo ponto, não tem culpa, irmão. Pastor, mas é difícil obedecer. Irmão, vai falar com a Maria, senta com ela, pede: me fala como é que foi. Com 16 anos de idade, falar: cumpra em mim a tua vontade, Senhor. E quando a gente olha assim: pastor, mas era tudo bem, ela só ia ficar grávida. Não, irmão, ela estava prometida de casamento a José. E naquele tempo não era igual hoje. Naquele tempo, sabe o que aconteceria, irmão? Quando José descobrisse que ela estava grávida, sem eles terem oficializado as núpcias deles, sabe o que aconteceria? Ela seria apedrejada em praça pública. Simples assim. Porque ela estava prometida a um homem em casamento e engravidou de outro. Era isso que as pessoas... Quem que você acha que ia acreditar? Não, foi um anjo que veio aqui. Imagina, irmão. Foi um anjo que desceu aqui, pai. Olha, ele veio aqui em casa e aí... Mesmo correndo risco, irmão. Porque obedecer a um direcionamento de Deus nunca vai ser fácil. Diga isso comigo, você mesmo. Fala assim: obedecer a Deus nunca vai ser fácil. Mas diga assim: sempre será o melhor para mim. É fácil? Claro que não. Mas, irmãos, Deus garante que sempre vai ser o melhor. Deus garante que sempre vai ser o melhor para você, para sua casa, para sua família. Deus sempre garante que dentro da obediência você está protegido, dentro da obediência você está guardado, dentro da obediência, meu irmão, o diabo não pode te tocar. Você está dentro de um lugar chamado obediência. Estamos dispostos a dizer: eis-me aqui, assim como Maria. Muitos conseguem, muitos não conseguem se submeter à vontade de Deus, pois acham que suas vontades são melhores. Submeter à vontade de Deus fala de negar a si mesmo e tomar a cruz. Quando a Bíblia, não tem aquele texto que a Bíblia fala de negar a si mesmo? Portanto, negue-se cada um a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. É exatamente isso aqui, irmão. Mais claro que isso não tem como ser. O que é eu negar a mim mesmo? Eu queria fazer assim. Olha, estava tudo certo para mim fazer assim. Olha, estava tudo combinado, tinha que ser assim. Eu já tinha feito os cálculos, estava tudo certo, era aqui. Mas aí vem a vontade de Deus, me manda para cá. E aí você tem a opção de você negar a você que quer fazer aqui e ir para cá, ou então você fala assim: não, vou ignorar o que Deus está dizendo e eu vou fazer o que eu quero, e aí depois eu oro para o pastor abençoar, e aí para Deus abençoar meus planos, e aí vai dar certo, que vai, glória a Deus. A gente fica igual os chaves, né? Isace e vai dar certo e tal e tal. Não, irmão. Sabe o que é que dá certo? Obedecer à voz de Deus. Sabe o que é que dá certo? Quando Deus te dá um direcionamento, você obedece. Sabe o que é que dá certo? Sabe o que é que faz o céu se mover em seu favor, irmão? Algo chamado obediência, porque dentro desse lugar você está protegido pela promessa que Deus te fez. Não existe um lugar mais seguro para mim e para você do que dentro da obediência. Vai ter dificuldade? É óbvio que vai, irmão. Vai ser difícil? É óbvio que vai, irmão. Só que tudo é difícil. Você escolhe o difícil que você vai querer, irmão. Ah, pastor, mas é que obedecer a Deus é difícil, sim ou não? Me ajuda aí, fala a verdade, sim ou não? Eu acho difícil, irmão. Mas não obedecer a Deus é difícil, sim ou não? Por conta das consequências? Claro que é. Então nós temos que escolher qual é o difícil que nós queremos viver. Mas a Bíblia me garante que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
E não existe lugar melhor do que esse, para eu e você estarmos. E a quarta e última coisa, que ainda tem as apresentações. Maria permaneceu até a cruz. O versículo vai dizer assim, ó: junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe. Maria não abandonou Jesus no momento mais difícil. Ela é o exemplo de amor e perseverança e fidelidade até o fim. Porque às vezes, irmãos, essa é a coisa mais natural que existe na vida cristã. A gente passa por dificuldade, a gente quer abandonar Jesus. Aí fala: não, pastor, eu não abandonei Jesus não, eu não quero mais vir para a igreja. É a mesma coisa, irmão. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Não tem como, não existe essa possibilidade. Não, eu não abandonei Jesus, eu só vou abandonar a igreja. Não existe, biblicamente falando. Isso, irmão, é uma loucura, não tem como. Da mesma maneira que não tem como você cortar a sua mão e dizer que a sua mão continua pertencendo ao seu corpo. Você cortou ela fora. E ela vai estragar, vai passar algumas horas, irmão, não tem mais o que fazer, vai estragar, não tem o que fazer. É uma amputação, uma mutilação. É a mesma coisa quando eu decido abandonar. Não, pastor, é que eu sou a igreja. A Bíblia não diz que nós sozinhos somos a igreja. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, somos a igreja. Quando nos reunimos. E tem pessoas que insistem em abandonar Jesus, embora elas achem que não estão abandonando. Mas quando eu me afasto da igreja, da congregação que Deus estabeleceu, é óbvio que eu estou abandonando a Jesus. É óbvio que eu estou deixando: pastor, mas o momento é difícil. Se o momento é difícil, irmão, é por isso que nós nos reunimos. É porque um tem uma palavra de consolo, o outro tem uma palavra de exortação, o outro vai exercer misericórdia. Nós nos reunimos como família para que nós possamos ajudar uns aos outros. É nos momentos difíceis que nós conhecemos o coração das pessoas que estão conosco. E nós precisamos entender que como igreja faz parte, irmão. Tem momentos bons, tem momentos ruins, tem hora que tudo dá certo, sim ou não? Sim ou não? Tem hora, irmão, que parece que você entra numa maré, assim, que vai tudo dando certo. De repente parece, irmão, que tudo é errado. Aí você fala: meu Deus do céu. E aí parece assim, ó, na hora que está tudo dando certo, glória a Deus, eu sirvo a Jesus, eu te amo, Jesus, faz coraçãozinho para Ele. As coisas começam a ficar difíceis, dá errado, irmão. Não, já não quero mais saber de congregar, já não quero mais saber de ir pro GC, já não quero mais saber de servir, eu já vou me afastando, já vou me isolando. Maria permaneceu com Jesus, irmão, até o fim, até a cruz. Isso deveria dizer algo para mim e para você. Eu não abandono Jesus por nada. Eu não abandono Jesus por absolutamente nada. Pode ser a dificuldade que for, o problema que for. Eu sei que vai ser muito mais fácil com Jesus do que sem Jesus. Eu sei que vai ser muito mais fácil nós convivendo em comunidade, em igreja, do que eu afastado, isolado, longe dessa realidade. Olha para quem está do lado e fala assim: não abandone Jesus, não deixe Jesus. Maria é o exemplo de amor e perseverança e fidelidade até o fim. Quando nós olhamos para todas essas características, nós entendemos por que Jesus escolhe Maria. Não era uma pessoa comum, não era uma pessoa, não era uma santa igual o pessoal está colocando, mas era uma mulher posicionada, de caráter, uma mulher íntegra, uma mulher cheia de temor pela presença de Deus, uma mulher submissa à missão que Deus plantou no coração dela. Essa era Maria. Permanecer com Jesus nos momentos difíceis é sinal de maturidade espiritual, irmão, porque na hora do oba-oba, irmão, todo mundo está junto. Reunir, irmão, na hora da festa, está tudo certo, irmão, qualquer um faz isso. Você vai num jogo de futebol, está um monte de gente lá que nunca se viram, reunido, gritando: olê, 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 olá. Mas é na hora da dificuldade, irmão, que a gente conhece as pessoas que estão caminhando conosco. É na hora da dificuldade que a pessoa vem falar assim: olha, Deus me acordou essa noite para me orar por você, pela sua casa, não sei o que é que você está passando, mas eu vou me levantar em oração por você até essa luta passar. E às vezes era uma pessoa que você nem tinha proximidade, e Deus levanta alguém para orar por você, Deus levanta outro para interceder por você, Deus levanta outro para aconselhar, Deus levanta outro para direcionar. Irmão, viver em comunidade é sim não deixar Jesus, porque a igreja é o corpo de Jesus na terra, e não tem como eu me mover nesse corpo fora da igreja que Ele estabeleceu.
E deixa eu dizer algo para você de todo o meu coração, irmão, já vamos terminar aqui. Antes de você se levantar contra igreja ou qualquer igreja, lembre-se que a igreja é o corpo de Jesus na terra. E quando nós nos levantamos contra a igreja, nós nos levantamos contra o próprio Jesus. Porque igreja não foi uma ideia de um homem, irmão. Igreja não foi alguém que estava lá pensando assim, deixa eu ver o que nós vamos fazer. Já sei, vamos reunir um pessoal para nós cultuar a Deus e vamos falar que foi Deus que mandou. Não, irmão, isso não foi ideia de um homem. Isso foi o próprio Deus que ordenou que nós fizéssemos como igreja. Foi Deus que disse, olha, quando vocês se reúnem, vocês são o meu corpo sobre a terra. E é quando nós estamos reunidos como igreja que esse corpo de Jesus se manifesta. Se manifesta em generosidade, se manifesta em ajuda mútua, se manifesta em intercessão uns pelos outros. Não deixe de participar do corpo de Cristo, que é a igreja. Pastor, mas a igreja tem defeito demais. Pastor, já me falaram, pastor, mas na igreja tem gente que mente. Eu falei assim, lá no seu trabalho também, por que você não sai do trabalho? Não, pastor, eu preciso trabalhar. Falei, uai, faz a mesma coisa, lá no seu trabalho tem gente que mente, na sua faculdade tem gente que mente. Não, pastor, a igreja tem gente falsa. O lugar para ter gente falsa é a igreja. Ué, por isso que você está aqui junto com a gente, para a gente melhorar, para a gente crescer, para a gente fluir, para a gente crescer em Jesus. Você não precisa ir embora só porque você é falso. Pode ficar, Deus vai trabalhar teu coração, Deus vai ajeitar você. Porque a gente sempre fala olhando o outro, né, irmão? Mas a ciência vai dizer que tudo aquilo que você vê no outro, na verdade, está em você. Igreja é algo extraordinário. É uma bênção de Deus sobre a terra. Eu dei até um exemplo na série. Enquanto as crianças chegam aqui, eu vou. Na série sobre família na rocha, a arca de Noé representava a igreja. Era uma representação da igreja. Você imagina aqueles monte de bicho, irmão. Aí fala assim, pastor, mas foi só 40 dias e 40 noites. Não, irmão, 40 dias e 40 noites choveu. Dentro da arca eles ficaram mais de um ano. 40 dias e 40 noites foi o tempo da chuva. Pá, chovendo. Aí parou de chover, agora você imagina. A arca ainda ficou rodando mais um ano. Imagina isso. Aqueles animais, todo bicho fedido, e aqueles trem, e mijando, e aquele negócio. Imagina, irmão, vivendo aquele trem. Ao sol batendo. A gente tem cachorro lá em casa. Quando eles ficam trancados num lugarzinho lá deles. E aí eles faz os negócios deles lá. Bate o sol, irmão. Aí vem aquele solzão assim do meio-dia. E de repente vem uma brisa, um vento assim, empurrando para você e fala assim, meu Deus, que carniça é essa? 4 cachorrinhos, 4. Você imagina uma arca cheia de bicho, irmão, mijando e fazendo 2 lá o tempo inteiro. Essa era a representação da igreja. Pastor, eu vou sair da igreja, porque na igreja, olha, está tudo gente. Irmão, dentro da igreja pode ter muita coisa ruim, muita mesmo, mas tem vida de Deus fluindo aqui dentro. Enquanto que fora da igreja, irmão, tem morte. Pastor, eu vou sair, achei uma igreja perfeita. Não vai lá não, irmão, pelo amor de Deus, não estraga a igreja dos outros não. Deixa. Não, pastor, mas a igreja é perfeita. Pois é, não vai estragar a igreja dos outros não. Deixa bonitinho. Se existe uma igreja perfeita, não vai lá estragar não. Igreja é lugar de gente, irmão. E aonde tem gente, tem gente. Onde tem gente, tem gente. Mas ainda assim continua sendo o melhor lugar para nós cultuarmos ao Senhor, celebrarmos a tua presença, invocarmos o nome do Eterno, vivermos em comunidade. Aí vai ter um irmão que pisa no meu calo. Aí eu falo assim, rapaz, é uma vontade de dar uma resposta, mas daí você treina o seu domínio próprio. Você fala assim, não vou responder. Aí o irmão vem e faz de propósito, você fala assim, vou treinar de novo o meu domínio próprio, não vou responder. E aí você vê que aquele irmão que você sempre às vezes viu ele, ele começa a ser uma ferramenta de Deus para aperfeiçoar você. Aí você começa a falar, rapaz, eu estou melhor, graças àquele irmão sem caráter, cara de pau, mentiroso. Aquele irmão, Deus está usando aquele irmão para me aperfeiçoar. Olha só que maravilha. Maria nos dá esse exemplo, irmão. Ela estava com Jesus até o fim, até o final, entendendo que eu não posso abandonar Jesus. E se a igreja é o corpo de Cristo na terra, eu não posso abandonar a igreja que Deus estabeleceu. A igreja é o corpo de Cristo
na terra. Se ela é uma igreja cristocêntrica, se ela tem a Bíblia como seu livro de regra, ela é o corpo de Cristo na terra, independente da placa que está lá fora, irmão. Se Jesus é o centro dessa casa, e se a Bíblia é o livro que guia essa igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. Se coloca de pé no seu lugar, deixa eu orar por você. Quero orar pelas mães. Já já nós teremos a apresentação. Acho que as crianças já podiam descer, né? Tá falando? Aleluia. Maria foi uma mãe extraordinária. Com toda a convicção, Deus olhou para aquela mulher, para aquela menina, e deve ter enxergado muitos atributos bons, porque Deus confiou o projeto mais importante da humanidade no ventre de Maria. Jesus nasceu, humanamente falando, do ventre daquela mulher. Mas você que está aqui, mãe, Deus te chamou também para você gerar filhos, porque Deus tem propósito com esses filhos sobre a terra. Deus te chamou, mãe, com uma missão extraordinária, que é gerar uma outra vida, para que outras vidas fossem afetadas e abençoadas através do seu ventre. Deus tem uma missão extraordinária para toda mulher, e essa missão é fazer com que ela dê à luz a um novo ser, para que um legado seja continuado. Talvez você, mãe que está aqui, tenha vivido dias difíceis, porque não é fácil ser mãe. Embora eu não sou pai, mas não é fácil ser mãe. Mas eu tenho minha esposa lá que é mãe. E às vezes eu saio e as crianças ficam lá, irmão, os dois no pé dela. Mãe, ó mãe! E o José está falando 30 mil palavras por segundo, irmão. É uma loucura aquilo, assim. A gente fica, meu Deus, ele arruma uns assuntos aleatórios, ele vai inventando, ele vai criando, ele vai... E o tempo todo na cabeça. E talvez você, mãe que está aqui, talvez você já até passou dessa fase de filho pequeno, mas talvez seus filhos estão grandes, talvez o trabalho já não é mais do filho pequeno, mas agora o filho já cresce e começa a preocupar o coração da mãe. O seu ventre, mãe, foi escolhido por Deus para gerar homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa terra. O seu ventre, mãe, que está aqui, foi escolhido por Deus para tocar gerações e gerações. Você não é uma pessoa qualquer, você não é uma mulher comum, porque da mesma maneira que Deus escolheu Maria para que ela gerasse o Filho de Deus, o projeto de Deus para a humanidade, Deus também escolheu você, mãe, para gerar os seus filhos e através dos seus filhos tocar a vida de muitas outras pessoas. Você não é uma pessoa comum, você é alguém especial, que carrega a vida de Deus dentro de você. E eu quero orar por você, mãe, nesse momento. Por favor, feche seus olhos aí no seu lugar mesmo. Por favor, o pessoal pode baixar a luz aí, por gentileza. Quero orar por você e quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você está perto de uma mãe aí, abraça ela. Passa o seu braço. Se você, marido, está perto da sua esposa, abraça ela. Se por acaso você, mãe, não está com ninguém, mas se abraça aí, não fica sozinho nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada mãe que está aqui nessa hora. Pai, eu quero em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar, Pai, que nenhuma mulher que está aqui, nenhuma mãe que está aqui, gerou filhos para perdição. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus Cristo, que todas as mães que estão aqui presentes, geraram filhos para ser resposta de Deus para esse tempo. Geraram filhos para ser resposta de Deus para essa cidade. Geraram filhos para ser resposta de Deus para as suas gerações. E eu quero declarar, Pai, sobre cada mãe que está aqui, a bênção do Senhor, que o Senhor renove as forças dessas mães, Pai, que o Senhor as sustente, que o Senhor dê a elas, Pai,
graça para concluir a jornada. Que o Senhor, Pai, dê a cada mãe que está aqui o entendimento que elas foram escolhidas pelo Senhor para uma obra extraordinária. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Pai, sobre a vida de cada mãe, consequentemente sobre a vida de cada família, a bênção do Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que os filhos de cada mãe que está aqui glorificarão o Teu nome, que os filhos de cada mãe que estão aqui, Pai, darão testemunho do Teu nome, serão homens e mulheres honrados, homens e mulheres que farão a diferença por onde quer que passarem, seja qual for a área da sociedade que essas pessoas estarão inseridas. Eu declaro, Pai, que serão homens e mulheres íntegras, homens e mulheres, Pai, que glorificarão o Teu nome em tudo aquilo que fizerem. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sobre cada mãe, que elas sejam renovadas, que a força delas sejam renovadas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame um bálsamo sobre elas, sobre a mente delas, sobre o coração delas. Muitas, Espírito Santo, têm pensado até, Pai, que a maternidade nem é algo tão importante assim. Espírito Santo, cure o coração das suas filhas, e que elas entendam que elas foram chamadas para uma missão poderosa, que é gerar pessoas para cumprir o Teu propósito sobre a terra. Eu declaro, Pai, a Tua bênção sobre a vida de cada mãe que está aqui. As mães que não estão aqui, Pai, mas que estão com seus filhos representados aqui, Pai, que o Senhor toque a vida delas lá. As mães que estão assistindo, acompanhando pela transmissão, aonde quer que elas estejam, Pai, nós declaramos que a bênção do Senhor também as alcance, as toque aonde elas estiverem agora. E nós declaramos, Pai, que uma unção do alto desça agora e flua sobre a vida de cada uma delas agora, em nome de Jesus. Que elas sejam tocadas, que elas sejam encorajadas, que elas sejam renovadas, e que elas nunca se esqueçam que elas estão debaixo de uma missão celestial, que é ser mãe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Se você estiver perto de uma mãe aí, dê um abraço nela. Abrace ela em nome de Jesus. O que seria de nós sem as mães? Tome seu assento aí, nós teremos a apresentação dos nossos filhos agora. Glória a Deus. Amém? Ministério infantil. Cadê o... Ô varão.
música. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim, com olhos ternos, palavras de amor, pele macia, cheirinho de flor. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha, rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda a criação. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim, abraço apertado pra me proteger, faz comida gostosa pra barriga encher. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Quando cai e machuca, ela vem com amor, dá um beijinho doce que tira a dor. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Mamãe maravilha, mamãe maravilha, mamãe maravilha, mamãe maravilha, com olhos ternos, palavras de amor, pele macia, cheirinho de flor. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha, rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda a criação. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Abraço apertado pra me proteger, faz comida gostosa pra barriga encher. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Quando cai e machuca, ela vem com amor, dá um beijinho doce que tira a dor. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Mamãe maravilha, mamãe maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, lá no final, lá na porta, acho que lá na porta de vidro,
vai estar o pessoal entregando uma lembrancinha deliciosa para todas as mães, tá bom? Vai ser entregue lá. Deixa eu dar um outro aviso para vocês aqui que eu esqueci rapidinho. No último domingo do mês, vê para mim que dia que vai ser, pastor Jeff, por favor. O último domingo do mês, só atenção um pouquinho. No último domingo do mês nós teremos um café da manhã aqui na igreja para todas as pessoas que chegaram na igreja esse ano. Esse ano nós não fizemos recebimento, né, de pessoas como a gente faz toda a ceia. 25. Então a gente não fez, né, como a gente sempre fazia todos os meses. Então a gente vai mudar um pouco essa forma. Então vai ser um café da manhã, dia 25. Nós vamos informar o horário domingo que vem, aqui na igreja, para essas pessoas que chegaram na igreja do final do ano para cá. Nós queremos falar para você da visão da igreja, tomar um café junto com você, para você conhecer os pastores da casa, conhecer o pessoal, enfim, e queremos apresentar para você a visão que nós acreditamos, aquilo que nós cremos como igreja, amém? E aí sim, na próxima ceia nós faremos daí o recebimento dessas pessoas que vierem no café da manhã, dia 25, amém? Então, café da manhã, dia 25, para todas as pessoas que chegaram na igreja do finalzinho do ano para cá, amém? De dezembro para cá, você é o nosso convidado para estar conosco, dia 25, no café da manhã, para nós nos conhecermos um pouquinho melhor e você conhecer a visão da igreja, amém? Se coloque de pé, vamos orar, aleluia. Isso, os visitantes, por favor, não esqueça de pegar ali o seu presente, tá bom? Na saída ali à direita, o pessoal vai estar lá, passa lá, retire o seu presente. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por mais uma noite de celebração, de graça e de favor. Pai, te louvo por cada família que aqui está, que a bênção do Senhor seja sobre cada família, cada pai, cada mãe, cada lar. Aquelas pessoas que viajaram, Pai, que nos avisaram, que a bênção do Senhor seja sobre elas, onde elas estiverem agora na estrada retornando, Pai, ou no seu tempo de descanso, de lazer, que a bênção do Senhor seja sobre eles e os alcance lá também. Eu declaro, Pai, uma semana abençoada, Pai, uma semana de bênção e favor. Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo, que essa semana que vai entrar será uma semana de boas notícias, uma semana cheia da Tua presença, da Tua glória. Declaro, Pai, que essa semana será uma semana onde nós veremos a Tua mão agindo em nosso favor constantemente. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um, de cada família, de cada filho, para a glória do nome de Jesus. Amém. Vá em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.